Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia com a temática da ética, abordando nesta aula a relação entre ética e liberdade. A princípio, poderia parecer estranho a gente fazer uma relação entre liberdade ética ou liberdade moral, visto que, quando pensamos em normas, pensamos em limitações. No entanto, nós vamos ver nesta aula que ética e liberdade estão intimamente ligadas. Por quê? Em primeiro lugar, o ser humano. Quais são as características que distinguem o ser humano dos outros animais? Né? A gente viu em Aristóteles, né, que uma das primeiras características que diferencia o ser humano dos outros animais é exatamente a racionalidade, né? Isso, a consciência racional, que permite a gente saber separar aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro e etc. Né? Essa ideia da lógica no raciocínio humano e etc. Só que nós temos também a consciência moral, e ela também é uma faculdade que diferencia o ser humano dos outros animais. Vamos lembrar aqui, o que a gente viu na primeira aula que é consciência moral? É a consciência moral que nos exige que decidamos o que fazer, que justifiquemos para nós mesmos e para os outros as razões de nossas decisões e que assumamos todas as consequências delas. Então, nesse parágrafo, a gente tem uma definição que mostra a capacidade humana de definir qual atitude que ele vai tomar e saber também as consequências das suas atitudes. Não é isso? Daí é que nós vamos verificar as características que distinguem o ser humano dos outros animais. Outro animal, ele poderia, por exemplo, fazer um julgamento, uma avaliação, uma deliberação daquilo que ele vai decidir. Né? Deliberar é exatamente isso, você pensar para tomar uma decisão, você fazer uma avaliação das consequências daquilo que você vai fazer. Né? Um outro animal poderia fazer uma escolha, teria uma liberdade de ação diante dessa deliberação. Ah, professor, mas será que existe liberdade mesmo? Pois é, é uma das questões que vão ser abordadas nessa aula. E um outro animal, ele teria responsabilidade por aquilo que ele faz? Por exemplo, um cão que morde uma pessoa, ele tem responsabilidade por aquilo que ele fez? Né? O animal, ele está atento ele está limitado aos instintos, é isso? Aos instintos. Agora, o ser humano não. O ser humano ele possui uma consciência moral, né? Ele tem uma liberdade de ação e isso é um pressuposto para que o ser humano seja responsável, porque senão ele não pode responder. Uma pessoa que não tem liberdade, ela não pode ser responsável por aquilo que ela faz. É isso? Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos que definir um pouco a diferença entre virtude e vício. É claro, muitas pessoas já sabem isso de cor e salteado. Né? Virtude é exatamente aquilo que é bom para o ser humano, né? Aquilo que dignifica o ser humano. Uma força, uma qualidade essencial. Vem do latim virtus, né? Então significa o quê? A prática do bem de maneira consciente, livre, responsável. Veja bem, consciência, liberdade e responsabilidade estão intimamente ligados. Quais exemplos que a gente tem? Por exemplo, a compaixão, uma pessoa que sente com o outro, né? Paixão no sentido de sentimento, aquela que se importa com as outras pessoas. Coragem, né? Que é exatamente um pouco diferente de precipitação, né? A coragem é exatamente aquela pessoa que age em uma determinada circunstância da forma correta, sensata, né? Justiça, né? A gente sabe exatamente uma definição que foi abordada na aula anterior, né? Temperança, aquela pessoa que sabe moderar seus apetites, seus instintos, aquilo que as tendências dela, né? Ela tem temperança, né? E, inclusive, a temperança era muito abordada na antiguidade, né? Era uma das características principais, né? Isso era uma das virtudes que eram muito descritas na antiguidade, principalmente Platão, que ele colocava como uma virtude capital, assim como a justiça, a prudência, a fortaleza, né? O vício é exatamente o contrário da virtude, né? É o uso da liberdade sem responsabilidade moral. Nós temos como exemplo, por exemplo, a violência, a covardia, a injustiça. Né? Essa definição é muito tranquila. O importante é que a gente entenda que a virtude, ela tem como pressuposto a liberdade também, né? E a consciência e a responsabilidade. Se a pessoa não tem liberdade, não adianta. Se a pessoa é coagida a fazer algo, mesmo contra a vontade,
ela não é virtuosa. Ah, ela praticou bem contra a vontade, não é virtuosa. Ou ela praticou mal contra a vontade, não significa que ela não seja virtuosa. Liberdade e determinismo. A gente, afinal, é livre ou é determinado? São perguntas que a gente tem que se fazer. Por exemplo, nós somos livres? E se a gente é livre, o que é essa liberdade, afinal? Nós temos algumas posições, alguns filósofos na história da filosofia que colocam posições opostas e alguns deles fazem uma dialética entre as duas posições opostas. Segundo o determinismo, por exemplo, uma posição adotada por Helvétius e Thomas Hobbes, etc., nós somos limitados por nossa natureza biológica, histórico-social, né? Ou seja, se a gente não é limitado por uma hora pela natureza biológica, outra hora pela natureza histórico-social. Ou seja, nós somos limitados pelos nossos instintos, pelas nossas necessidades, ou pela natureza histórico-social, pelas leis, pelas normas, pelos costumes. O parágrafo aqui de Helvétius mostra um pouco isso. Olha, os homens não são maus, mas são submissos aos seus interesses. Portanto, não é da maldade dos homens que é preciso se queixar, mas da ignorância dos legisladores que sempre colocam o interesse particular em oposição ao geral. Até hoje, as mais belas máximas morais não conseguem traduzir nenhuma mudança nos costumes das nações. Qual é a causa? É que os vícios de um povo estão, se ouso falar, escondidos no fundo de sua legislação. A gente vê nesse parágrafo, né, um pouco do que ele defende como determinismo. Em primeiro lugar, os homens eles buscam seus interesses, mas isso não significa que eles sejam maus, né? A gente tem que limitar os interesses particulares em prol do coletivo, não é isso? E as normas, em si, elas acabam sendo impotentes diante desse egoísmo próprio da natureza humana. Por isso, a gente pode dizer que o homem é determinado por sua natureza. Ou seja, mesmo que a gente tenha normas, eficiências, etc., a gente sempre vai ter o egoísmo do homem imperando. Não é isso? Então, a determinação do homem pela natureza humana dele é muito grande. Essa é uma posição do determinismo. Uma posição da liberdade é uma posição, por exemplo, de Jean Paul Sartre, né? Que fala o seguinte: apesar das limitações, existe sempre a possibilidade de uma escolha. Um livro dele, Existencialismo, também é Humanismo, né? Ele tem esse parágrafo aí que eu coloquei, né? Por outras palavras, não há determinismo. O homem é livre. O homem é liberdade. Não encontramos diante de nós valores ou imposições que nos legitimem o comportamento. Assim, não temos nem atrás de nós, nem diante de nós, no domínio luminoso dos valores, justificações ou desculpas. Estamos sós e sem desculpas. É o que traduzirei dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não criou a si próprio. E, no entanto, livre porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo que fizer. Né? No livro Existencialismo, também é Humanismo, de Jean Paul Sartre, que ele fala isso. O que a gente vê nesses parágrafos? O indivíduo, desde que nasce, ele está abandonado. Né? Ele, na verdade, ele cita uma frase de Dostoiévski, né? Que se Deus não existisse, tudo seria permitido. Né? E esse ponto de partida do existencialismo, ele coloca que o ser humano é um ser abandonado no mundo. Não é isso? Se ele está abandonado, ele não tem quem se apegar e não é determinado por nada. Né? Não possui valores, imposições, nem nada que justifique o comportamento dele. Ele está condenado a ser livre. Ou seja, o ser humano é responsável por tudo que ele fizer. Ah, e se eu decidir, se eu não quiser escolher? Você já fez uma escolha, a escolha da não escolha. Isso também é uma escolha. Né? Então, é impossível fugir da liberdade segundo essa posição de Sartre. Não é isso? Outra posição interessante é a dialética entre liberdade e determinismo, né? Que é colocada por Spinoza, por Marx, Hegel. Né? Segundo os defensores dessa ideia, existe liberdade e existe determinismo e ambos se complementam. Né? Uma frase de Marx que ilustra um pouco isso é essa frase: os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, não a fazem como circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Então, o que a gente vê? O indivíduo age livremente, ele faz a sua própria história. Ótimo, a gente está construindo a nossa própria história, então nós somos livres. Aí fala, não é assim não. O indivíduo ele é determinado pela história passada.
Não é isso? Ou seja, é determinado por esse passado. Então, apesar dele fazer história, ele é determinado pela história passada. O que a gente entende com isso? Liberdade e determinismo são complementares. Então, vocês podem perceber que, apesar de haver posições diversas em relação à liberdade, determinismo, etc., ou a dialética entre os dois, o que a gente percebe é que é impossível pensar a ética sem pensar na ideia de liberdade. Por quê? Para ser moralmente responsável, nós temos que ser livres. Né? Essa é a mensagem principal do vídeo de hoje, exatamente complementando a aula anterior que nós falamos da diferença entre normas jurídicas e normas morais. Pois é, deve ter ficado uma pulga atrás da orelha, né? Então agora nós esclarecemos. Liberdade é o pressuposto para qualquer tipo de consciência moral.